Lucas, capítulo 17, versículo 11. Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram a voz, chamando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era samaritano. Jesus lhe disse: Não ficaram curados todos 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão entre o estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus. E acrescentou: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Respondeu-lhes: O reino de Deus não virá de um modo extensivo, nem se dirá ele ali, aqui ou ele ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Mais tarde, ele explicou aos discípulos: Virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não o vereis. Então vos dirão: ele aqui ou ele ali, não deveis sair nem os seguir. Pois como um relâmpago reduzindo numa extremidade do céu, brilha até a outra, assim será como o Filho do Homem no seu dia. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Como ocorreu nos dias de Noé, acontecerá do mesmo modo nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e matou a todos. Também do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló. Os homens festejavam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, que exterminou todos eles. Assim será no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Palavra da salvação. Veja a palavra de Deus, em respeito à palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão das enfermidades. Aqui a palavra de Deus fala dos leprosos, 10. E Jesus passa por um território que ele não era uma pessoa bem grata, né? Não era bem aceito, os samaritanos. Mas ele passou por ali, e tinha um motivo por que ele passou por ali. Aliás, Jesus sempre tem um motivo por que ele nos leva, e por que ele nos leva ao encontro dele, e por que ele fica nos aguardando, como foi daquela samaritana também, João capítulo 4, aquela mulher que foi pegar água ao meio-dia e tem um encontro com Jesus. Que não foi diferente também com aquela mulher que era hemorroísa, que sofria de sangramento, que ninguém podia curá-la, e ela rompe as barreiras do preconceito, vai até na orla do manto de Jesus, toca e fica curada. Que não foi diferente com Bartimeu, que também gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Que não é diferente com cada um de nós, quando nós entendemos que somente Jesus, somente Deus pode nos curar. Me refiro, sabemos que a medicina, os médicos estão aqui, que são umas bênçãos de Deus, e que chega o limite na medicina, onde Deus atua também. Então, os médicos vai nos levando sempre para a cura. E quando tem o seu limite, Jesus entra e opera o milagre. Esses homens leprosos, eles sofriam muito. Sofriam porque um leproso naquela época, ele não podia ter convívio com ninguém. Quando alguém aparecia algumas manchas no corpo, eles eram retirados, ficavam pelo menos 15 dias, esperando para ver qual seria,
a reação do corpo, então tinha-se ali aldeias de leprosos. E ninguém podia chegar próximo dele. E se porventura alguém, por engano, entrasse o GPS, o leproso tinha que levantar as mãos e falar: impuro, impuro, para que ninguém se aproximasse deles. Era uma doença que a medicina não estava avançada. Então, eles sofriam muito. Sofriam pelo isolamento, porque só conviviam entre eles, os leprosos. Afastados dos amigos, das pessoas mais queridas, familiares, mas eles não podiam ter contato com ninguém. E provavelmente a maior dor é essa, mais do que a lepra. É a angústia da solidão. E essa lepra, a solidão, continua matando a muitos. Essa lepra que às vezes não é percebida pelas pessoas. As pessoas não percebem que a outra está passando, já entrando num processo depressivo, devido à solidão, devido a não ter quem partilhar, devido a não ter um norte, uma direção na própria vida, por não ter pessoas ao lado que venham ampará-lo, ampará-la, no ouvir. No ouvir. Falta ouvidos para bilhões e bilhões de pessoas que sofrem da depressão, da angústia, dessa lepra que, repito, nem sempre é vista. Esses homens aqui, diante de Jesus, ele diz aqui a palavra de Deus, que Jesus, ao entrar na aldeia, vieram esses 10 leprosos e clamaram, pediram a cura. E qual foi a resposta de Jesus? Sentem-se todos aqui, faça uma roda de 10, eu vou invocar o Pai do céu, fogo do céu vai cair agora, se preparem, porque vai começar agora. Não, Jesus falou, simples, né? Vai, como diz a lei, Levítico, vai lá, se apresenta ao sacerdote, para poder ser reconhecido que estão curados. Coisa simples que Jesus falou. Aliás, tudo que vem de Deus é simples. O problema é que nós gostamos das coisas, espetáculos. Nós gostamos daquilo que chama atenção. E Deus opera as suas curas de uma maneira tão simples, que passa despercebido muitas das vezes por cada um de nós. O Senhor opera a cura de uma tal maneira que as pessoas não percebem que estão sendo curadas pela compaixão, pelo amor de Deus. Jesus também narra no outro evangelho daquele homem que foi roubado, maltratado, jogado no chão, e aí ele passou um sacerdote, não deu a mínima para ele. Outros vieram também e nada. Quem cuidou dele foi um samaritano. Os judeus samaritanos não se davam, para mostrar o quanto que Jesus prega o amor e passa isso para cada um de nós, de que o que importa é a compaixão para com o outro. Porque se você tiver compaixão para com o outro, eu te garanto que essa enfermidade que o outro está vivendo, ou que você esteja vivendo, que não é tão visível assim, que ela será curada e você também será curado. O problema é que falta-nos o entendimento da compaixão. Falta-nos o entendimento de ter compaixão para com o outro. E aí eu falo para você que está me vendo e ouvindo, os propósitos para a quaresma. Eu falei isso aqui hoje, mais cedo, numa live que eu fiz interna. Eu falei assim, eu nunca vi ninguém fazer um propósito de falar assim, ficarei 40 dias sem falar mal de ninguém. Tu já viu alguém fazer esse propósito na quaresma? Eu nunca vi até hoje na minha vida. Eu nunca vi ninguém chegar e falar assim,
essa quaresma será diferente para mim. Vou ficar 40 dias sem falar mal de ninguém. Não vou entrar nas redes sociais para ficar bisbilhotando a vida alheia. Não vou ficar nas redes sociais detonando o outro. Não vou perder meu tempo querendo saber se fulano está com outra, se está com outro, se está com carro, se está a pé. Eu vou viver a quaresma de uma maneira diferente. Então, eu acho que nós deveríamos pensar um pouquinho, como o Senhor falou aqui, da compaixão para com o outro, também na quaresma. É um treinamento para a volta de Jesus. Nós lemos aqui da volta. É um treinamento para nos prepararmos para a volta de Jesus. Não adianta querer ser bonzinho em 40 dias. Sou bonzinho só de 40 dias, tá? Depois, não sou muito bonzinho, não. Então, eu tenho que começar a entender que o Senhor me pede é compaixão. Ele quer que eu tenha compaixão do outro. Ele quer que eu tenha misericórdia do outro. E se eu devo ter misericórdia para o outro, independente do que ele tenha feito ou não, eu vou buscar esse exercício do perdão e do amor para com o próximo, que não é fácil, mas que isso leva a enfermidades que mata e dá câncer. Quando eu começo a ter o ressentir, é viver tudo novamente, isso faz mal a você. E é por isso que pessoas não ficam curadas, porque passa-se anos e lá no subconsciente ainda está a mágoa, não que você vai deletar, não que vai sumir, não. A diferença do amor, da compaixão, é que você consegue, sobrepondo dia após dia, e quando você menos percebe, essa cura do coração chega. Mas quando a cura não chega, o subconsciente vai fazendo com que você reviva tudo novamente. Você passou por alguém, parece que ele vai lá naquela caixinha lá, o cérebro abre aquela caixinha e coloca para você novamente. As pessoas fazem exames, fazem de tudo e não conseguem ficar curadas. As pessoas aparentemente estão bem. E não é por questões financeiras, muitas delas, mas não conseguem viver a paz interior. Jesus está nos mostrando aqui que se nós não vivermos a compaixão e o reconhecimento daquele que opera a cura, a salvação não chega. Porque foram 10. Um voltou curado, muito mais do que curado. Esse um voltou salvo, liberto. Os outros 9 ficaram curados, sim. Mas esse que voltou para reconhecer e louvar a Deus, esse ficou curado, esse ficou liberto, esse está salvo, porque ele reconheceu que o poder emana de Deus, que a Ele toda a honra, todo louvor e toda a glória. Porque nós temos a mania de exaltar sempre os homens. E nós não, como eu falei, nós não gostamos muito das coisas fáceis que Deus nos pede para fazer. Às vezes é uma coisa tão simples, né? O Senhor fala o quê? Vem participar de um grupo de oração. Não falte a missa. Não deixe de agradecer ao se levantar, ao se deitar. Coisa simples. E se você não estiver rodeado de pessoas que querem a tua salvação, que querem a tua cura, você acaba se habituando aos moldes daquilo que te afasta de Deus. Por isso você tem que estar sempre andando com pessoas que buscam a Deus. Busque andar com pessoas abençoadas, porque a bênção também está contigo. Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, olha, você é um abençoado. Fala para ele, fala para ela. Fala assim: a bênção está contigo, meu irmão. Fala para ele.
E nós devemos lembrar isso sempre. O Senhor me abençoou. O Senhor me abençoou. Sou um abençoado. E que eu não devo entrar no modismo, porque aqui foi colocado de Ló. Ló, ele era sobrinho de Abraão. Ló e Abraão, eles ali, Ló querendo um homem de negócio, querendo se dar bem, houve uma contenda ali em relação às ovelhas, porque o detalhe é esse, a Bíblia fala, Ló era uma pessoa com poder econômico muito bom, mas o abençoado era Abraão. O rico era Abraão. O poder de Deus estava sobre Abraão. E naquela briga que teve ali, Ló toma a decisão de ir lá para Sodoma e Gomorra para ganhar o quê? Dinheiro. Para ganhar dinheiro. E chegando lá em Sodoma e Gomorra, vive tranquilamente. Parecia que tudo estava calmo. Mas há uma invasão dos reis, outros reis, e Ló. Ali tudo é devastado e Ló perde tudo, fica como escravo. Abraão junta alguns homens que não são preparados para a batalha e vai lá libertar o sobrinho. Homens que não eram preparados para a batalha, mas a bênção estava com Abraão. Essa é a diferença. Quem tem a bênção de Deus, o inimigo vai tentar por todos os meios, mas a bênção está contigo. Então Abraão vai com aqueles homens que não estavam preparados para a luta, e chegando, liberta Ló. O anjo de Deus vai até lá e fala: olha, Ló, vamos embora, pega a tua família e não olhes para trás. Não olhe para trás. A ordem foi essa. E a mulher de Ló olhou para trás e não se salvou, tornou-se uma estátua de sal. Ficou olhando o tempo todo para trás. Se você olhar para trás, você não consegue caminhar na fé um passo sequer. Ló pôde entender que a bênção estava com o tio Abraão. Ele era o abençoado. Também Eliseu, um homem que era um profeta de Deus. E havia um general chamado Naamã, do exército da Síria, um homem fortíssimo. A Síria comandava o período naquela época, mas ele era leproso, embora a lepra dele ainda não era aparente. Mas ele era leproso. E qual foi a ordem que Eliseu deu para ele? Vai se banhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele não queria ir. Mas quem estava ao redor dele falou para ele ir. Vai lá, porque é uma coisa simples. Fosse difícil, você não faria? Então vai lá. E ele foi, se banhou, ficou curado da lepra, foi até Eliseu novamente, louvou a Deus e proclamou que só o Senhor é Deus. Um homem que era leproso e ficou curado. Porque teve ao redor dele pessoas que instruíram o caminho a seguir. Mostraram qual é o caminho a seguir. Porque quem está passando por uma crise psicológica, uma crise que ele não sabe nem o porquê, tem que ter pessoas ao lado para mostrar o caminho que é Jesus. Por isso, repito, que as pessoas acabam confundindo, achando que a parte espiritual não é importante. A medicina e a parte espiritual têm que andar lado a lado. O tratamento medicinal e o tratamento espiritual. Somente assim o mal vai cair por terra. Somente assim o inimigo vai cair por terra. Aquele homem levou o filho que chegou diante dos apóstolos e ninguém conseguia expulsar o demônio. E naquela discussão ali, chega Jesus e fala: olha, está todo mundo discutindo aqui porque trouxe meu filho, mas ninguém consegue expulsar. E ele falou: raça
incrédula. Oh, meu Deus! E ordenou o espírito imundo que saiu daquele garoto. Depois perguntaram a Jesus, mas por que nós não conseguimos? Ele falou o quê? Certos espíritos malignos somente serão libertos pela oração e pelo jejum. Então nós precisamos entender que na volta de Jesus, nós devemos estar preparados, sim, porque diz aqui a palavra de Deus que se casavam, iam para as festas, ninguém esperava que o dilúvio ia chegar para Noé. Aliás, Noé nem era marceneiro, nem o pai dele era marceneiro. Agricultor, mas construiu aquela arca para poder salvar algo louco, mas Deus pediu a ele, ele fez. O que Deus pede a você, a tua fé vai te levar para a tua cura. Aquilo que você está vivendo hoje, tem uma causa disso. E essa causa, você tem que buscar o conhecimento dela. Você tem que buscar conhecer qual é a causa, por que eu estou assim. E só tem um meio, meu irmão, de você descobrir isso. É você abrir o coração e permitir que o Espírito Santo vá te revelando pouco a pouco o porquê disso e daquilo. Uma pessoa que nós conhecemos num país distante aí, vou botar assim, e ela estava falando do nascimento dela, que foi um nascimento difícil, e ela se casou, teve filhos, que também complicadíssimos, e depois de uma conversa muito tempo com ela, algumas horas, e ela falou então que ao nascer, a mãe falou, nasceu essa desgraçada. Palavras de maldições que vão penetrando, que sofrem já dentro do útero o feto. Essas situações acontecem muito, gente. E as consequências vai vindo lá na frente, vai chegando lá na frente. Uma pessoa que veio conversar comigo também há 1000 anos atrás aí, e ela tinha um namoro, e dentro desse namoro que ela tinha, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e ela estava desesperada. E ela comentou que já nem queria mais viver. Conversando com ela, já depois de algum tempo, ela contou da família que vive nas práticas do ocultismo. Então você vai vendo que tem um fundo. Pessoas que recorrem a práticas espirituais. Isso vai marcando também. Pessoas que recorrem e querem a cura de qualquer maneira, ou quer o amor de volta, ou quer não sei o quê, e recorrem a esses artifícios aí de contrário à nossa fé católica. E hoje o inimigo, ele está se mostrando bem abertamente. Muito mais do que antes. Hoje o inimigo está se mostrando, e você vai percebendo isso claramente, até no olhar da pessoa. Naquelas discussões que acontecem, você olha assim e fala assim, não é a pessoa, não é fulano, mudou completamente a fisionomia. Você vai vendo que algo acontece ali. Que algo vai acontecendo. E que eu tenho que ficar atento, porque se falar que, como está na palavra, Jesus está ali, está lá, não vai, meu irmão. Vai onde realmente Ele está. Onde tem Jesus Eucarístico. Não tenha dúvida disso.
Você é católico, você vive a fé católica do Deus ressuscitado da Eucaristia. Nós precisamos adorar a Deus, porque Jesus falou isso para aquela samaritana. O Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. E já chegou esta hora. Ele fala aqui que o reino de Deus já está no meio de vós. O tempo que nós estamos vivendo é tempo de enfermidades. Muitas. Não estou falando só dos vírus que tem por aí, mas eu me refiro à enfermidade espiritual. Que somente você sendo determinada naquilo que você realmente quer para você, porque o inimigo, ele não tem poder. O inimigo não tem poder de impedir que a glória de Deus aconteça na tua vida. Não tem poder. Isso é um meio de você viver a cura, um meio de você viver a cura da depressão, da angústia. Primeiro, como eu falei, é ter pessoas ao teu lado, pessoas que adoram a Deus. Segundo ponto, é você buscar, entre teus altos e baixos, buscar aquele que tudo pode, adorar a Deus. Terceiro ponto importante, é você ter a palavra de Deus e acreditar na palavra de Deus e não ficar buscando aí na internet alternativas espirituais. Perca tempo, aí eu fico vendo católico perdendo tempo, entrando na internet e vendo tantas coisas aí. Cria raiz num lugar. Cria raiz em um lugar. E cresça ali, amadureça ali. Porque se você não criar raiz, você não vai amadurecer. E por estar verde, o inimigo deita e rola. Deita e rola. É necessário criar raiz. Viver aquilo que Deus... Seja feliz onde Deus te colocar. Mas viva a intensidade daquilo que a palavra de Deus fala. Serás inteiramente do Senhor teu Deus, e não mais ou menos. Porque se eu coloco Deus em primeiro plano da minha vida, eu tenho que viver isso. Eu tenho que viver isso. Ah, mas as pessoas não vão me aceitar muito, porque vai ter o retiro das mulheres aí, vou ter que ficar um domingo aqui. Mas se fosse um concurso público, teus amigos iam aceitar? Aham. Ah, que bom. Mas e a tua vida espiritual, meu irmão? Pensa nela. Coloca a tua vida espiritual em primeiro plano da tua vida. Busque a justiça de Deus. E tudo mais será dado por acréscimo. Não fique para lá e para cá. Não seja o católico pipoca. Seja um católico que cria raiz onde está. E dá frutos para o próximo. Porque se você não dá frutos para o próximo, não adianta. Você tem que ter compaixão para com o outro. Senão não adianta. Você tem que ter misericórdia para com o outro. Isso não adianta, se não for assim, não adianta. Ah, mas eu digo que eu amo a Deus, mas odeio meu irmão. Na carta de João fala, um mentiroso. Mas como é que eu vou viver isso, essa cura, se eu não consigo? Mas quem falou que é fácil amar aqueles que não merecem serem amados? Quem falou que é fácil? Quem falou que é fácil perdoar aqueles que te magoaram? Ah, mas Pedro falou 7 vezes. Sim, era a lei. E o Senhor falou que não, Pedro. 70 vezes 7. É um exercício, gente. Porque isso faz bem para o organismo da gente. Porque você não foi feito para sentir ódio de ninguém. Tu não foi feito para, de manhã cedo, já sair no trânsito louco de Niterói e ficar buzinando, e ficar já estressado, e Deus, isso acaba com você. Você tem que buscar a paz. Seja feliz onde Deus colocar você, mas ali mostre o teu potencial.
Mostre o teu potencial. Faça valer a pena. Quem viu aquele soldado, o Resgate do Soldado Ryan? Quem viu? Quem viu esse filme? O filme Resgate do Soldado Ryan. Sempre falo sobre ele. Quem já viu esse filme? Vimos? Faça valer a pena. Ou então aquele filme, Até o Último Homem. Quem já viu? Faça valer a pena. Faça a tua parte. Não importa o que os outros falem. Não importa até a humilhação que tu venha sofrer. Até o último homem mostra isso. Mas a perseverança, a determinação fará a diferença na tua vida. Esse ano, 2024, você vai ouvir a Divina Luz que fala muito sobre essa passagem que está aqui. Vê e entrega em tuas mãos Jericó. Vê. Exclamação. Se você não tiver a visão, se você não tiver a visão que Deus está te dando diante dos teus problemas, eu posso afirmar para você, Jericó vai continuar na mão do inimigo e as barreiras não cairão. Mas se você tiver a visão, assim como Deus falou para Josué, estou te entregando Jericó, embora Jericó estava de pé ainda, mas depois caiu por terra. Assim é a visão espiritual. É você tomar posse da fé daquilo que você ainda não está vendo. Porque sem fé é impossível de agradar a quem? A Deus. Então olha para o teu irmão e fala assim, meu irmão, a bênção está contigo, meu irmão. Fala para ele. Ih, mas tu foi desanimado. Fala com ânimo, meu irmão, a bênção está contigo, meu irmão. Isso. Vai despertar ele, está dormindo aí? Repete comigo, Senhor Jesus, Senhor meu Deus, dai-me a visão espiritual, para que toda enfermidade caia por terra, para que todo mal caia por terra. Dai-me a visão espiritual, para que eu possa ver além, muito mais além, ver as suas promessas, que são grandiosas, preciosas e são irrevogáveis. Em teu nome, Senhor Jesus, eu tomo posse das palavras proféticas que o Senhor colocou no meu coração. Porque Jericó, as muralhas de Jericó, cairão por terra, pelo poder do nome de Jesus. E as enfermidades, físicas e espirituais, cairão por terra, em nome de Jesus. Glórias e louvores a Ti, Senhor Jesus. Pode aplaudir o nosso Deus, meu irmão. Aplauda Jesus, vai ficando de pé, e vamos adorá-lo, em espírito e verdade. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Meu nome é Adriano, sou administrador-geral da Comunidade Católica Divina Luz. A Comunidade Católica Divina Luz é uma obra de evangelização que leva a palavra de Deus a você, onde quer que esteja. Hoje nós temos a nossa sede que fica em Caraí, temos a Casa do Fonseca, temos casa em Cachoeira de Macacu, fazemos missões, temos em Itaboraí, em São Gonçalo e queremos ir muito mais além. Temos transmissões online que fazemos diariamente para que você possa receber a palavra de Deus onde quer que você esteja. Por isso, hoje eu venho fazer um convite para que você se torne um parceiro missionário e nos ajude com a nossa obra de evangelização. E para se tornar um parceiro missionário é muito simples. Você acessa o nosso site www.comunidadedivinaluz.com/parceiro missionário. Lá você encontra o formulário para você preencher com seus dados principais. No final, clique em enviar e pronto, seu cadastro foi realizado. E para realizar a sua contribuição, você tem a opção do Pix, parceiro@comunidadedivinaluz.com. Temos também disponível o QR Code para que você possa efetivar a sua contribuição. Quando você fizer um Pix, você tem a opção no seu banco de fazer um cadastro para Pix programado. Assim, todo mês você pode realizar a sua contribuição
sem se preocupar e está ajudando sempre a nossa obra de evangelização. Seja um parceiro missionário. Com a sua ajuda, podemos ir além. Deus abençoe.